O Lula arregou, ele baixou a cabeça pro Donald Trump naquele caso dos brasileiros deportados e eu vou te ajudar a entender esse episódio. Eu vou te contar as 3 razões pelas quais isso aconteceu e nós vamos direto ao ponto. Dá uma olhadinha aqui nessa matéria. Por que a resposta de Lula aos deportados por Trump é diferente daquela do presidente Petro da Colômbia? Quais são as razões então afinal pro Lula ter baixado a cabeça? São 3 razões, gente. Vamos lá, guarda a primeira. A primeira é: Lula está com medo de sofrer a mesma retaliação que a Colômbia sofreu, especialmente a retaliação de natureza econômica. Dá uma olhadinha aqui no contexto que você já vai entender. As deportações em massa dos imigrantes latinos no final de semana tiveram respostas diferentes dos presidentes. Ao contrário do presidente colombiano, Petro, que trocou desafios, ameaças, farpas com Donald Trump no X para depois ele ter que recuar, como a gente viu, o presidente Lula não. Ele não se manifestou e muito menos ele enfrentou o líder americano publicamente. O governo apenas divulgou lá uma notinha via Itamaraty, criticando publicamente o uso de algemas e correntes nos brasileiros a bordo do avião fretado pelos americanos. E nos bastidores, os diplomatas também já deixaram claro que o Brasil não quer briga em relação a isso, não quer conflito. Quando essa matéria aqui, gente, fala de sanção econômica, ela está se referindo ao fato de que o Trump ele colocou um imposto sobre a importação para os Estados Unidos dos produtos colombianos. E se isso acontecesse com o Brasil, seria terrível. Dá uma olhadinha aqui, ó. As razões para esse silêncio do Lula são calculadas para evitar que as rusgas entre Washington e Bogotá se repitam no caso do Brasil. No caso colombiano, o Petro anunciou no domingo, pelo X, a proibição da aterrissagem das aeronaves fretadas pelos americanos com os cidadãos deportados até que os Estados Unidos garantissem condições dignas aos envolvidos no processo. Contudo, no mesmo dia, foi lá o Trump e anunciou duras sanções econômicas contra a Colômbia, incluindo a suspensão de vistos. É o tal do grande porrete, o Big Stick americano. E aí, o que aconteceu? O presidente Petro recuou, mas continuou atacando aí o presidente dos Estados Unidos nas redes sociais. E o Brasil ele tem interesses econômicos importantes nos Estados Unidos, que são o segundo maior importador de produtos brasileiros. Como disse o Trump, a correspondente da TV Globo em Washington, eles precisam de nós, nós, Brasil, precisam de nós muito mais do que nós precisamos deles, fazendo referência aqui ao Brasil e à América Latina. Tá, Deltan, mas o que isso significa aí, essa tal da retaliação econômica? Gente, um procurador da República, o Hélio Telho, ele pediu a DeepSeek, que é a nova inteligência artificial que está na moda agora, que teria superado o ChatGPT, e pediu lá para a DeepSeek para estimar o impacto na economia do Brasil se o Trump fizesse um tarifaço nos nossos produtos. Ou seja, se o Trump taxasse, colocasse um imposto de importação lá para os produtos que nós mandamos para os Estados Unidos, que eles importam e que a gente exporta. O que encareceria os produtos lá e, claro, que diminuiria a competitividade dos nossos produtos. Teria menos consumo dos nossos produtos lá, consequentemente menos exportação, consequentemente menos produção aqui no Brasil. Então, quais seriam as consequências? Foi isso que o Hélio Telho pediu para o DeepSeek. E aí o DeepSeek usou vários modelos econômicos e veja aqui o resultado disso enquanto você vai deixando aí o seu like. Dá uma olhadinha aqui nos impactos diretos calculados pelo DeepSeek. Primeiro, queda das exportações brasileiras de até 20% para os Estados Unidos. Além disso, uma perda de até 7 bilhões de dólares por ano de receita e uma destruição de até 100 mil empregos por ano. Isso só falando dos efeitos diretos. E aí o DeepSeek mostrou também efeitos indiretos como aumento do dólar, da inflação, piora da balança comercial brasileira, queda de investimentos de até 1% do PIB e estimou ainda uma contração do próprio PIB de até 0,6%. PIB é a riqueza produzida no Brasil que cairia como consequência de um tarifaço do Trump. Claro, gente, que isso aqui é uma conta de inteligência artificial, mas esse sistema está sendo reconhecido, o DeepSeek, justamente por suas habilidades de cálculo. E de toda forma, seria uma catástrofe. O DeepSeek aqui só está mostrando a direção, dando uma ideia do que aconteceria. Então, o Lula tem realmente muitas razões para ele ter medo, para ele temer o Trump. Mas não é só isso, gente. Vamos para a segunda razão agora para o Lula baixar a cabeça. Acompanha aí comigo, ó. Além disso, existe um complicador.
Nos 4 anos do governo Joe Biden, houve 4 milhões de deportações e pelo menos desde 2021 os voos acontecem com brasileiros algemados e acorrentados. O Brasil vem protestando contra isso, mas não obteve nenhum sucesso no passado. E as chances de conseguir algum avanço são ainda menores agora, debaixo de Trump. Ou seja, gente, o Biden ele fez uma série de deportações idênticas de brasileiros acorrentados e o Lula nunca fez tempestade em cima disso. E seria uma hipocrisia imensa fazer agora. Seria um targeting, seria uma retaliação específica, seria uma animosidade específica voltada em relação ao Trump. E mais, não há perspectiva aí de alcançar um benefício concreto se levantar a questão, se brigar por isso agora. Vai ser só desgastar a relação. E em terceiro lugar, o Trump ele vai ficar lá no governo americano até 2029. E o Lula começou de pé esquerdo a relação com o Trump, que já está desgastada. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aí, ó. O que o Lula conseguiu fazer? O Lula, na época das eleições dos Estados Unidos, ele disse publicamente estar na torcida pela vitória da então vice-presidente, a Kamala Harris, do Partido Democrata, que era a principal concorrente aí contra o Trump. Em entrevista ao canal francês TF1, em outubro passado, afirmou ainda que o nazismo e o fascismo estão voltando a funcionar com outra cara, numa referência aí indireta ao Donald Trump. Ou seja, chamou o cara de nazista, chamou o cara de fascista e agora quer ter boa relação, né? O principal dilema para Lula é que, com a reação desproporcional ao protesto da Colômbia, o Trump mostrou que ele não vai aliviar a barra nem para países que são tradicionalmente aliados aos Estados Unidos. Com governantes que já se manifestaram contra o Trump, como o Lula, não tem por que o Trump ser mais suave. Ou seja, o Lula deu declarações desastradas no passado. Ele jamais tinha que se meter na eleição de outro país. E o desgaste da relação pode fazer com que a retaliação do Trump seja bem pior do que aquela que foi com o Petro na Colômbia. Então, gente, como eu prometi, existem aí 3 razões para o Lula baixar a cabeça. Medo de retaliação econômica, cujo impacto eu mostrei para você, seria significativo. 2. O silêncio do Lula em deportações do Biden idênticas. E 3. O desgaste da relação promovido pelo próprio Lula, o que poderia fazer com que o Big Stick, o porrete americano, pesasse mais sobre o Brasil. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor, gente, o que está acontecendo, eu quero pedir para você curte o vídeo, acione o sininho das notificações para você não perder os nossos novos conteúdos e não esquece, segue o canal que aqui é a sua casa. E eu vou fechar agora com um princípio bíblico, que é o princípio da semeadura, que aparece em toda a Bíblia, como por exemplo lá em Gálatas 6,7, que fala que aquilo que o homem semear, isso ele também vai ceifar. Ou seja, a gente colhe aquilo que a gente planta. Lula semeou chuva com Trump. E agora, por falta de sabedoria e prudência dele, ao se meter na eleição americana, pode ser que todos nós brasileiros venhamos a colher tempestade. Que nós possamos plantar sementes que tragam bênçãos sobre as nossas vidas, as nossas casas e o nosso país.